Tudo bom, galera? Como é que o senhor está, pai? O senhor está bem? Seu filho está com dúvida em orações, período composto, orações subordinadas, orações coordenadas? O professor Fabiano Machado vai lhe ajudar agora, principalmente com as orações subordinadas substantivas. Essa aula eu vou explicar calmamente como funcionam e como localizá-las, ok? Você, aluno, quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe aí. Orações subordinadas substantivas. Vamos lá, então. As orações subordinadas, tá? Orações subordinadas, elas vêm de um período composto. O que que é um período composto? São orações com dois, três verbos, ok? Essas orações é uma junção de orações, é um período. Então eu vou ter dois, três verbos ou mais, né? Que vai me dar cada um deles uma oração. Então é uma junção, é um período composto, ok? Eu posso ter, nós já vimos aí as coordenadas, agora nós vamos entrar nas subordinadas. Qual é a grande diferença das orações subordinadas? Olha aqui, ó, a oração subordinada, ela tem a primeira oração, que nós chamamos de oração principal, né? Aquela que está à frente, comandando, né? E a oração subordinada. Essa oração subordinada, ela vem o quê? Ela vem inserida através de uma conjunção, tá? Aqui nós chamamos essa conjunção de conjunção integrante, aqui na subordinada substantiva. Lá na minha subordinada adjetiva é um pronome relativo, lá na minha adverbial vai ser uma conjunção temporal, aditiva, concessiva e tantas outras, ok? E nós vamos ver isso aí através do nosso estudo agora. O que que eu preciso saber aqui, ó? Oração principal, o mundo espera. O mundo espera. Primeira situação, as minhas orações subordinadas, a segunda oração, né? Essa oração que vai ser completada, ela é dependente da primeira. Então, ela vai me dar um complemento da primeira. Eu não consigo separá-las, ok? Ela é totalmente dependente. Então, eu não vou ter entendimento. Está faltando algo. Então, olha só, o mundo espera. Opa, eu fico pensando, espera. Está esperando alguma coisa, espera isso. Opa! Então, será que é isso? Ou será que é o complemento? Pô, espera algo, né? Eu preciso ter um complemento. Que todos lutem contra a miséria. Segunda oração, ó, o verbo aqui, ó, lutem, espera, dois verbos. Então, a oração principal é aquela que está, é aquela que dentro da qual se encaixa essa minha subordinada. Então, por isso que eu estou falando, é dependência. A segunda oração vai ter dependência da primeira. Então, ela não funciona sozinho. Elas são, vamos dizer assim, elas são encaixadinhas. Ó, eu não consigo separá-las. Não vai. Então, funciona assim. Então, minha oração subordinada é aquela que funciona como um termo de outra oração, tá? Ela é satélite de um verbo ou de um nome da outra oração. Quem é a minha outra oração? Oração principal. Eu vou trabalhar em cima da oração principal, ok? E eu já falei e comentei com vocês os tipos de orações subordinadas. Nós vamos ter as orações subordinadas substantivas, que vão desempenhar a função de um substantivo, as adjetivas, que desempenham a função de um adjetivo, e as adverbiais, que vão desempenhar uma função de advérbio. Então, agora nós vamos trabalhar as subordinadas substantivas, vocês vão ver que elas vão se encaixar em classes gramaticais, tá? Já as adjetivas vão ser adjuntos adnominais. Já as adverbiais vão ser adjuntos adverbiais, ok? Vamos lá, então. Dentro das minhas orações subordinadas, a primeira que eu trabalho é a minha substantiva, tá? A minha substantiva, ela vai assumir o quê? Função sintática dentro da oração principal. É uma marca típica dela, tá? O que que eu tenho que cuidar? Essa minha oração, ela vai ter uma marcação muito forte pela conjunção que e se. O que, tá? Quando eu consigo substituir ele por isso, tá? Ou isto, ele já me dá essa situação de conjunção. E que tipo de conjunção? Uma conjunção integrante, ela só integra, só une, tá? E o se, principalmente nas objetivas diretas. Mas eu tenho outros pronomes ou advérbios interrogativos que também vão me dar essa situação aí de oração subordinada substantiva. O qual, o onde, o quando, o porquê. Mas eu vou ter os dois verbos e tenho essas outras classes aí desempenhando essa função, tá?
que mais que eu cuido aqui perante isso aí? Ela pode ser permutada pelo pronome substantivo isso, tá? Eu sempre tento trocar ele por isso e eu vou ter a resposta. Isso é um anafórico, tá? E eu estou retomando. E ele vai ter como referência o substantivo ou palavra expressa. E se a oração pode ser substituída por esse pronome, ela tem essa classificação, né, de substantiva. Vamos continuar lá. Nós vamos ver o nosso primeiro tipo de orações subordinadas substantiva, a subjetiva. Poxa, pessoal, olha só, que todos lutem contra a miséria interessa ao mundo. Prestem atenção, interessa ao mundo, minha oração principal. Por quê? Interessa ao mundo, eu não tenho conectivo nenhum, não tenho conjunção. Já aqui, ó, que todos lutem contra a miséria. Olha aqui o conector, aqui o que. Então aqui já me dá a ideia que aqui eu tenho minha oração subordinada, substantiva, tá? Por quê? Interessa o mundo, interessa ao mundo isso. Todos lutem contra a miséria. Consegui trocar o que por isso. Então, dessa forma, eu consigo verificar que essa aqui é uma subordinada substantiva. Ok, dentro da substantiva, a subjetiva, ela é muito importante. Tá, mas por que subjetiva? Qual é a função sintática de subjetiva? É função de sujeito, amores. Ela vai funcionar como sujeito. Aqui a gente também chama ela de sujeito oracional, que eu tenho uma oração inteira na função de sujeito, ok? Olha só, interessa ao mundo. Eu pergunto, o verbo interessa. O que interessa ao mundo? Que todos lutem contra a miséria. Então aqui está o meu sujeito da oração principal. Poxa, mas aqui esse meu sujeito é uma oração inteira. Tem outro verbo, outro sujeito, e tem uma conjunção ligando eles. Por isso que eu vou chamar uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando ele me der a função de sujeito, ela vai ser a função de subjetiva. Ok? Olha só, toda essa análise que eu fiz com vocês está aqui escrito aqui, ó. Tá? Ela está na função de sujeito. E o que eu tenho que tomar em mente é o seguinte, amores, sempre analisando quem? A oração principal, a oração que não possui o nexo, a conjunção, ok? Vamos lá. Dentro da oração subordinada substantiva subjetiva, eu tenho que cuidar algumas marcas. Olha só que interessante isso aqui, ó. O verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular e, obviamente, nunca ocorre o sujeito dentro dela. Amores, é isso aí, eu não tenho sujeito dentro da oração principal. Olha aqui, ó. Era necessário. Oração principal, o verbo está na terceira pessoa do singular. E não há sujeito nela. Poxa, se não há sujeito nela, onde é que vai estar o sujeito? Ó a conjunção aqui, ó. É necessário que todos saíssem. Olha a segunda oração, que todos saíssem. Então, essa minha segunda oração aqui estará o quê? Fazendo a função de sujeito, ok? Mas é uma oração inteira na função de sujeito, tá? Então, ela vai ligar-se, tá? Ela liga-se ao verbo da oração principal e tem a função de sujeito, tá? Por isso que ela é chamada de subjetiva. E é muito comum a oração substantiva subjetiva vir posposta à oração principal. Se ligaram? Pospostas, após. Tá? Ela nunca... Assim, ela pode vir à frente? Pode. Mas a conjunção vai estar lá à frente. E eu tenho que cuidar onde é que está essa conjunção. Eu posso trocar aqui, ó, é necessário isso, que todos saíssem. Opa, conjunção integrante. Então, olha só, o era o verbo. O que era necessário? Que todos saíssem. Eu pergunto para o verbo, o que é? Se eu não tenho sujeito, onde é que vai estar o meu sujeito? Na segunda oração. Olha só, aqui é algumas situações que a gente encontra essa oração, tá? Subordinada, substantiva, subjetiva. As ocorrências mais frequentes dela, olha só, é provável, olha o verbo aqui, ó, verbo da ligação, é provável que ele chegue ainda hoje. A segunda oração na função de subjetiva. Parece, convém, são verbos o quê? Impessoais, tá? Então, esses verbos impessoais, eles vão ter a segunda oração como um sujeito, que ele chegue ainda hoje, que ele chegue ainda hoje. Olha só, está complementando a ideia delas.
e conta-se que ele chegue ainda hoje. Ó, o verbo transitivo direto mais partícula C, partícula passivadora. Daí eu transformo, eu vou ter sujeito na minha segunda oração. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva, ela pode ser identificada em períodos no quais a oração principal está na voz passiva também. Olha aí a voz passiva. É interessante cuidar isso aí. E as questões que nos vêm muito nos concursos são essas, voz passiva. Ó, comenta-se que ela caiu, comenta-se algo, né? Que ela caiu. Então, esse C é a partícula passivadora, tá? E a oração subordinada substantiva, a oração apresenta o que? O verbo na terceira pessoa do singular e não possui sujeito, que eu estou falando para vocês. É fácil a identificação. Tranquilo? Outra, a objetiva direta. Poxa, já diz objetiva direta. Ah, lá na minha oração principal, ela vai completar o sentido do quê? Poxa, a primeira era um sujeito. Agora eu estou falando em objetiva direta, ela vai completar o sentido do verbo. E de um verbo sem preposição. Tá? Eu vou ter a minha oração principal, ela terá sujeito, mas faltará o complemento do verbo. Olha só, todos desejam. Quem deseja, deseja algo. Que o mundo seja mais alegre. Então, dessa forma aqui, ó, eu tenho a oração principal, todos desejam, tá? O sujeito é o todos. E o mundo seja mais alegre. Todos desejam isso. O mundo seja mais alegre. Então, aqui ela está numa função de objeto direto, tá? Da oração principal. Por isso que eu vou chamar ela de oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque a função dela é de complementar o verbo desejar, que é o verbo transitivo direto. Tá? Outra situação que eu tenho que cuidar é a objetiva indireta. Poxa, a objetiva direta não usa preposição, a indireta o quê? Usa preposição, tá? São verbos que vão me pedir preposições. No meu objeto indireto, eu tenho que usar a preposição. Então, o que vai acontecer aqui? Eu duvidava. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, de que houvesse engano. Então, oração principal, eu duvidava, vai estar complementando a ideia do verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, duvida de que houvesse engano. Então, aqui, ó, de isso. Então, a minha segunda oração será uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Amores, muito cuidado com uma situação que o gordo vai alertar vocês. Muitas vezes eu posso omitir, esconder e deixar elíptico a preposição. Mas o verbo vai deixar de ser objetivo indireto? Não. Então eu posso dizer, eu duvidava que houvesse engano. Então, ficou escondidinho lá, ó, tá escondidinho. Mas eu sei que o verbo vai me pedir proposição. O verbo me pedindo preposição, ela é objetiva indireta igual. Mas o caso ali, a minha preposição pode vir o quê? Escondidinha. Ok? Isso aí é muito importante. As orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, elas são associadas ao quê? Ao verbo. Estou falando de verbos. Eu tenho que localizar o verbo e eu vou ver, opa, esse verbo não tem sujeito, então é subjetiva. Opa, esse verbo tem sujeito, mas está faltando o objeto direto. Opa, esse verbo tem sujeito, mas está faltando o objeto indireto, tá? Então, essas três classes que nós trabalhamos agora, essas três classificações, não classes, classificações, subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, ela vai trabalhar o quê? Com esses termos associados ao verbo. Porém, eu tenho outros três termos que vão trabalhar respectivo a nomes, tá? A completiva nominal, a predicativa e a positiva. Então, elas vêm associadas a um nome da minha oração principal. Então, eu trabalho sempre em cima da oração principal. Olha só, a minha completiva nominal, ela é muito parecida com a minha objetiva indireta, tá? Ela vai usar preposição, show de bola, ela usa preposição. Só que ela vai vir relacionada a um nome. Já a objetiva indireta vem relacionada a um verbo, associada a esse verbo. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quando ela fazer referência, associação ao verbo, é objetiva indireta. Quando ela fazer associação a nomes, completiva nominal, ok?
Vamos ver o exemplo lá. Houve suspeitas de que produziram o vírus em laboratório. Nada a ver, nada a ver. Ó, o verbo houve. Suspeitas é um nome. Não é o verbo suspeitar. Aqui é suspeitas. É o nome. Então, a minha oração principal está aqui. Houve suspeitas. Aqui está o verbo. Então, ele está complementando a ideia de quem? Do nome suspeitas. De isso, produzir o vírus em laboratório. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, dentro dessa oração, um complemento que? Um complemento nominal. Estou complementando o nome suspeitas. Outro detalhe, pode vir oculto, elíptico, a preposição? Pode, muito cuidado. Segala trabalha com isso. Então, mas ela vai deixar de ser uma completiva nominal? Não. Mas eu tenho que tomar cuidado, tem que ficar ligado nisso aí, aluno. Ok? Ó, suspeitou-se de que produziram o vírus em laboratório. É a mesma coisa? O que vocês acham? Olha só. Suspeitou-se. Agora virou verbo. Se virou verbo, oração principal. Suspeitou-se de isso, produzir o vírus em laboratório. Totalmente diferente lá de cima a formatação. Porém, aqui eu vou ter um objetivo que é indireta, porque está complementando a ideia, né, do verbo suspeitar. Quem suspeita, suspeita de algo. Olha a preposição aqui. Aqui suspeitas é nome. Tá aí a grande diferença. Cuidado com esse pega-ratão aí, essa pegadinha aí. Agora nós vamos ver o quê? Opa, o gordo passou rápido. A predicativa. Poxa, se ela é predicativa, eu vou trabalhar com o verbo de ligação. Nossa esperança é a luta de todos contra a miséria. Olha só, o verbo de ligação está aqui. Predicado está aqui, o predicativo do sujeito. Está ligando ao quem? Ao nome Nossa Esperança. Quando eu transformo ela em predicativa, nossa esperança é que todos, ó, virou verbo, lutem, aqui é a luta, aqui foi substantivado. Então aqui eu tenho uma segunda oração, tenho um verbo de ligação, oração principal. Eu tenho sujeito, ok, sujeito está ali, mas tem o verbo de ligação. Logo após o verbo de ligação eu vou ter o que? O predicativo do sujeito, tá? Mas eu tenho outra oração dentro aqui da minha oração subordinada. Então eu tenho um verbo. Então eu não posso dizer que é predicativo do sujeito, e sim uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? Bem fácil essa aqui. Outra bem fácil também é a positiva. A positiva, tá? Ela vem precedida de um nome, do substantivo. Então, muito cuidado com a completiva nominal, que também vem, tá? Ah, como não se associa ao nome por meio de verbo de ligação, não se confunde com a predicativa, entendeu? Eu posso confundir ela com a completiva nominal, mas não posso confundir ela, tá? Ah, com a predicativa. Mas outro detalhe, a completiva nominal me usa o quê? Preposição, então eu não consigo também associar, porque o aposto, ele não vem com preposição, ok? Então aí eu já estou sabendo, ela não pode ser nem completiva nem predicativa. Outra situação que marca bem ela, que ela vem com o quê? Com dois pontos, tá? Ou vírgulas, tá? Então, é de todos esta exigência. Dois pontos, que todos lutem contra a miséria. Tem os dois pontos, eu já vou saber. Oração principal está aqui. Tem o que aqui, ó, a conjunção, né? O nexo. E então a segunda é o quê? Eu estou explicando. Então, uma oração subordinada substantiva apositiva. Bem tranquilinha. E outra coisa, aqui ó, eu teria um nome. Aqui eu também tenho um nome, ó. Exigência. Ela está complementando. Só que aqui, ó, o que ela fala? Completiva nominal vem com o quê? Com preposição. A positiva não. Ok? Então eu não consigo confundir ela nem com completiva nominal, nem com predicativa. Então, as orações subordinadas substantivas iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos, tá? São algumas que a gente pode encontrar e ver, em vez de vir com a conjunção integrante, o que e o se, elas podem vir introduzidas por outras partículas, tipo o quem, o que, o qual, o onde, o como, o quando, tá?
Então, aqui alguns exemplos para vocês. Não sei onde encontrá-lo. Não sei isso. Onde encontrá-lo? Então, aqui ela vai deixar essa classificação? Não. Ó, o verbo saber. Quem sabe, sabe algo. Então, ela continua sendo uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E o onde é um advérbio interrogativo. Perguntaram qual seria o destino de nosso povo. Olha só, perguntaram isso. Qual seria o destino do nosso povo? E o que aconteceu? Pergunta algo. Objetiva direta de novo. Ok, amores? Trabalhamos aí as nossas orações subordinadas substantivas, trouxe o maior número possível de exemplos aí, ficou fácil, tranquilo, vamos gabaritar aí com o gordo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.